Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Como eu havia prometido para vocês, no vídeo de hoje, nós vamos fazer a devolutiva do roteiro de atividade número 1 de língua portuguesa. Bom, pessoal, primeiramente, antes de iniciarmos, quero parabenizar a todos os alunos pelo seu desempenho nas atividades e o seu comprometimento. Agora, a seguir, vou colocar para vocês aí na tela como acessar o Google Drive. É através desse link que você tem acesso às atividades de todos os professores. O link para acesso ao Google Drive vai estar aí logo abaixo desse vídeo na descrição. Vou colocar aqui para vocês onde acessar a pasta. Ele tem para vocês aí todas as séries, desde o primeiro ano até o terceiro ano, certo? Então você consegue aí por série. Eu vou clicar em cada sala para vocês já verem as atividades dos professores que estão hoje através desse link. Muita gente, às vezes, não sabe, né, que a atividade está nesse local. Então, eu vou clicar aí para vocês, acompanhem, primeiro A. Olha quanta atividade disponível para vocês. Agora eu vou abrir o primeiro B. Mesma coisa, volta, clica a pastinha do primeiro B. As atividades estão aqui, assim como a do segundo e a do terceiro ano. Nessa live de hoje, o que nós vamos ver? Vamos fazer agora a correção das atividades e também no final do vídeo eu vou colocar para vocês o resultado de cada aluno, tá? Vocês receberam aí individualmente um número que eu coloquei para vocês como identificação, certo? É o ID que o aluno recebe. Esse número, obviamente, não é o número da chamada, e é esse número que vai mostrar para vocês o resultado final, certo? Então, no final da live, eu coloco aí o resultado individual de cada aluno. No final também, eu vou deixar aberto para dúvidas. Se você ficou ainda com alguma dúvida, eu respondi algumas questões aqui no comecinho, mas se surgiu ao decorrer, né, dessa live alguma dúvida, pode perguntar para mim. Vou deixar um espaço aí só para dúvidas. Se você tirou aí menos de 7 pontos, por exemplo, 6, 5, 4, 3, você tem uma oportunidade para refazer a atividade, certo? Então, vamos começar a atividade, tá? A primeira questão falava sobre o gênero textual do conto A. Quem colocou a letra B, gênero suspense, acertou. No final, eu vou fazer algumas perguntinhas. Quem souber, coloque nos comentários a sua resposta e do lado o número e a série da chamada que está participando dessa live. Ponto A. Gênero suspense. Acordou com o ruído de uma porta que se fechava pesadamente lá embaixo no térreo. Demorou um pouco a se lembrar do lugar onde estava, de estômago embrulhado. Ouviu som de música suave. Tentou olhar a janela, não viu nada além de um telhado onde havia algumas frestas de luz verde. Não sabia se o galpão pertencia ou não à casa de Mary. Sentia a sede e desceu para procurar a copa. No pé da escada, um abajur enorme aceso mostrava duas portas. A primeira, à esquerda, devia ser passagem para a copa, mas foi a segunda que chamou sua atenção. O ruído que o acordou devia ter vindo dela, porque era pesada. Forçou a fechadura. Teve dificuldade para abrir, mas não estava trancada. Abriu, sentiu-se invadido por uma luz verde. Através da leitura, você percebe que é um suspense. Aonde você percebe? O ruído que acorda ele no meio da noite. Um barulho, certo? Então vocês vão pegar aí
alguns fragmentos do texto que mostrem que é um gênero suspense e vão postar nos comentários. Qual a resposta correta? Essa aqui seria uma resposta de modelo. O título A Suave Música dos Ossos, Sete Faces do Sobrenatural, de Paulo Sampaio, certo? Outra questão aqui, modelo, outra resposta, identificador aí número 6, o aluno 6, A Suave Música dos Ossos, escritor Paulo Sampaio. Ainda na questão A, perguntou, o conto A apresenta introdução? Ele apresenta introdução e desenvolvimento? Ou ele apresenta desenvolvimento e conclusão? Vamos lá. Essa questão aí, muita gente errou, tá? Por quê? Porque a resposta correta do texto seria a alternativa B. Primeiro, introdução. Ele fala do ruído, que ele estava na casa da amiga. Depois começa o desenvolvimento da história, falando que ele ouviu o som de uma música, ele tentou descobrir de onde que vinha essa música, despertou a curiosidade nele, certo? E aí ele desceu as escadas para saber de onde vinha este ruído. Só que aí ele força a fechadura para abrir a porta. Ao abrir a porta, ele se sente invadido por uma luz verde. Pessoal, essa luz verde, que luz verde é essa? De onde que ela veio? O texto falou para vocês? Ele concluiu essa história? Ele deu um final? Disse o que aconteceu com o garoto? Ele disse o que aconteceu com essa luz verde? Não tem, tá? Conclusão. Tanto que não tem, que o texto ele termina com reticências, com esses 3 pontos. Então, o texto ele apresenta o início da história e o texto apresenta também o desenvolvimento. Porém, a conclusão, você percebe que não dá para saber o que aconteceu. Por isso que tem a etapa 2, que é para vocês responderem, né? A etapa 2, dar continuidade à história. Isso já reforça quando vem a etapa 2 e diz, dê a continuidade à história, ele está dizendo que a história não tem um final. E também veio perguntando a quantidade de parágrafos. Acordou, 1 parágrafo. Quando ele ouve a música, 2º parágrafo. Ele fica curioso, 3º parágrafo. E força a fechadura, 4 parágrafos. Qual é o gênero textual do conto B? Então nós vamos fazer a leitura do conto B e vocês vão dizer aí qual é o gênero desse texto. Tinham os mesmos nomes, cresceram juntos, à sombra do amor materno. Ele era órfão, e a mãe dela, que o amava como se ele fora seu filho, tomou-o para si e reuniu os dois debaixo do mesmo olhar e dentro do mesmo coração. Eram quase irmãos, e se elogiam sempre completamente. Se a diferença dos sexos não viesse, um dia dizer-lhes que um laço mais íntimo podia uni-los. Bom, gente, a maioria colocou D, é um romance. A pergunta que eu deixo para vocês colocarem nos comentários. Quando você responder nos comentários, coloca o seu número da chamada e a sua série, e aí você responde. Qual fragmento do texto te mostra que esse gênero é romance? Fernando e Fernanda, pelo título você já percebe que há indícios que é romance. E tem outros também, outros fragmentos do texto que mostra este tipo de gênero. Para a próxima questão, pergunta: quem que é o escritor desse conto e qual é o título? Mais uma vez aí, número 1, tá? O identificação aí, número 1, errou essa questão. O sistema não considera. Fernando, nome próprio, letra maiúscula. Machado de Assis, todos nomes próprios, letra maiúscula, no F, no M e no A, certo? Então essa questão foi desconsiderada pelo sistema. Pode refazer, haverá uma segunda chance e no final da live eu coloco o resultado de todos. Quantas você acertou, quantas você errou, tá bom? Mais uma errada aqui, Fernando e Fernanda, mesmo que tenha colocado a letra maiúscula, esqueceu da segunda pergunta, que é quem foi o escritor, ok? Então,
Vamos descer aqui para vocês olharem as respostas abaixo de vocês. Dê uma pausa no vídeo, se o seu número já passou. Mais uma perguntinha aí sobre o conto B. Perguntando sobre a Is. Esse texto, ele tem introdução com desenvolvimento e ele tem conclusão? Vamos voltar ao texto e vamos ver o que o texto diz. E aí, ele introduz a história dizendo que eles cresceram juntos, que eles eram irmãos, mas um dia eles começaram a se olhar de uma maneira diferente. E aí começou a despertar um sentimento de que um laço mais íntimo podia uni-los. Ok, o que aconteceu um dia entre os dois? Não sabemos, certo? O que aconteceu entre eles? O texto não fala, não tem desenvolvimento. Então a gente percebe que tem apenas a introdução. E o final dessa história? O que acontece com Fernando e Fernanda? Eles se casam? Ou eles terminam esse relacionamento? Deu certo? Não deu? Não temos também a conclusão. A resposta correta, a introdução. Certo? E aí a questão dos parágrafos. Só tinha um parágrafo, né? O primeiro tinha 4, o segundo tinha um parágrafo, e aí a gente vai olhar depois o terceiro conto, quantos parágrafos que tem. Então vamos aí para o último conto, para a gente encerrar e divulgar para vocês o resultado de cada um. Bom, galerinha, para que você consiga continuar assistindo a correção dessa atividade, clica no link parte 2 na descrição desse vídeo. Mas antes, eu vou pedir para vocês que, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, porque é muito importante para mim continuar gravando os vídeos para vocês.